Bom dia, primeiro ano! Vamos estudar. Hoje nós vamos ver Ciências, páginas 10 a 16. Então, peguem aí o módulo de vocês, abram em Ciências, na página 10 e vamos à nossa aula. Página 10. Dias, meses e anos. Um dia tem 24 horas. Ele passa tão depressa para nós. Realizamos as nossas atividades, dormimos e depois outro dia começa. Uma semana tem 7 dias. Vamos ver aqui os dias da semana: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Que dia da semana é hoje? Alguém aí sabe que dia da semana é hoje? Hoje é terça-feira. Escrevam aí nesse espaço, terça-feira. Saiba mais. Às vezes, o tempo de uma semana também pode passar rápido para nós. Mas, para um pernilongo macho, uma semana é a vida inteira dele. Temos a imagem do pernilongo macho. Temos aí, ó, ele mede mais ou menos 1 centímetro. Depois que sai do ovo, o pernilongo macho vive mais ou menos uma semana. Ou seja, a vida dele é mais ou menos 7 dias. Um mês tem 4 semanas. Muita coisa pode acontecer nesse período. Por exemplo, um mês é o tempo que os coelhos levam para se desenvolver dentro da barriga da mãe. Aí nós temos a imagem dos coelhos. Logo que nascem, os coelhos quase não têm pelos. Os seres humanos levam mais tempo para completar o seu desenvolvimento. Ele fica na barriga da mãe por 9 meses. Olhem a diferença. O coelho precisa apenas de 1 mês, já o ser humano precisa de 9 meses, certo? O tempo que os seres vivos levam para se desenvolver dentro da barriga da mãe é chamado de gestação. Página 11. Um ano tem 12 meses. Vamos ver aqui os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, que é o mês que estamos, outubro, novembro e dezembro. A natureza pode mudar muito durante o ano. Você já reparou que algumas árvores ficam floridas e produzem frutos geralmente na mesma época? As mangueiras geralmente florescem entre os meses de junho e julho. Nós podemos comer o fruto delas, a manga, entre os meses de novembro e março. Vamos ver aqui o que significa florescem. Produzem flores, certo? Florescem significa produzir flores. Aí embaixo nós temos a imagem do boto cinza. A gestação do boto cinza dura 1 ano, certo? O boto cinza, Sotalia guianensis, é um golfinho costeiro com distribuição restritada desde Honduras, na América Central, até o sul do Brasil. A espécie se alimenta principalmente de peixes e lulas. E aí embaixo nós temos o ciclo da mangueira. As mangueiras podem florescer em épocas diferentes, de acordo com a região e o clima, certo? De junho até março, as flores da mangueira vão surgindo e dando origem aos frutos, que se desenvolvem e amadurecem. Aí nós temos o quê? O ciclo da mangueira. Página 12. Ciência em ação. Os pinguins imperadores são aves que vivem na Antártica, um local muito frio. Observe o que acontece com esses animais no período de 1 ano. Janeiro, fevereiro e março, período em que estão no mar se alimentando de peixes, lulas e outros animais marinhos. Março e abril, ocorre a marcha dos pinguins do mar até o local, onde vão cuidar dos filhotes. Maio, mês no qual se reproduzem. Junho e julho, as fêmeas põem um único ovo e partem para passar o inverno no mar.
os machos ficam e cada um incuba um ovo. Agosto. Ocorre o nascimento dos filhotes e o retorno das fêmeas para alimentá-los. Setembro e outubro. Os machos partem para se alimentar. Depois que eles voltam, as fêmeas partem de novo e os dois se dão no cuidado dos filhotes. Novembro. Os filhotes começam a se organizar em grupos para se manterem aquecidos. Dezembro. Os filhotes já sabem se cuidar sozinhos, ou seja, aí é o ciclo de um ano na vida dos pinguins imperadores, certo? Página 13. Atividade. Primeiro, observe os meses do ano no quadro abaixo. Depois, faça o que se pede. Aí nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Letra A. Pinte de vermelho os meses em que os pinguins marcham até o local onde vão cuidar dos filhotes. Vocês vão olhar lá na página 12, certo? Naquele ciclo. Letra B. Pinte de azul o mês em que os filhotes nascem. É a mesma coisa, vocês têm que olhar lá no ciclo dos pinguins na página 12. Letra C. Pinte de verde o mês em que os filhotes começam a se organizar em grupos para se manterem aquecidos. Segundo, agora circule no quadro o mês do seu aniversário. Você vai circular nesse quadrinho aí do primeiro, onde tem os meses, o mês do seu aniversário, certo? Terceiro, o que acontece na vida dos pinguins imperadores no mês do seu aniversário? Você vai olhar lá qual é o mês do seu aniversário, vai olhar lá na página 12, no ciclo, e vai ver o que acontece com os pinguins, certo? Página 14, atividades. Observe os dias da semana no quadro ao lado, depois faça o que se pede. Nós temos aí o quadro com os dias da semana, ó. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Letra A. Circule os dias da semana em que você tem aula de ciências. Vocês vão olhar lá naquele cronogramazinho de vocês que tem apregado na agenda. Lembra daquele cronograma que a tia colocou lá, o horário de vocês? E vão ver lá que dia é aula de ciências e vai circular aqui nesse quadro ao lado, certo? Letra B. Pinte de laranja os dias da semana em que você assiste à televisão. Vocês vão pintar aí de laranja os dias em que você assiste à televisão. Letra C. Escreva com letra cursiva que dia da semana é hoje. Depois sublinhe esse dia no quadro. Você vai escrever com letra cursiva o dia de hoje, que dia é hoje, certo? Que eu já até falei lá no começo do vídeo. E depois vão sublinhar eles aí nessa tabela do lado, certo? Segundo, os dias da semana são formas de contar o tempo. Que outras formas de contar o tempo você conhece? Escreva a seguir. Nós temos outras formas além dos dias da semana para contar o tempo, certo? Escrevam aí pelo menos duas formas que vocês conhecem e também serve para contar o tempo, certo? Terceiro, circule a imagem que representa o número de meses da gestação do ser humano. Aí nós temos aí os dedinhos, a tia colocou as luzinhas para cobrir porque já está resolvido no meu, certo? E vocês vão circular a imagem dos dedos que tem os meses que o ser humano precisa para se desenvolver, certo? Página 15, continuação. Quarto, os ipês são árvores que existem no Brasil. Eles podem ter flores roxas, amarelas ou brancas. Cada tipo de ipê floresce em uma época diferente. Observe, o ipê roxo geralmente floresce em julho, agosto, setembro e outubro. A floração do ipê amarelo ocorre principalmente nos meses de agosto e setembro. O ipê branco floresce na maioria das vezes de agosto até outubro. Letra A. Marque um X no mês em que é possível ver todas as flores dos diferentes ipês mostrados nas fotos. Vocês vão ver os meses que têm em comum aí entre
os três IPs diferentes, certo? E vão ver em qual mês que todas essas três cores de IPs são possíveis de ser vistas, certo? Aí vocês vão marcar. Se é julho, vai marcar julho. Se é agosto, vai marcar agosto. Se é novembro, vai marcar novembro, certo? Letra B. Qual é a cor das flores do ipê que floresce geralmente nos meses de agosto e setembro? Complete e pinte a árvore a seguir para representar a sua resposta. Você vai ver qual é a cor, se é roxo, se é branco ou se é amarelo. E aí você vai desenhar, continuar o desenho aqui, completar o desenho do ipê e vai pintar com a cor certa, viu? Então, essa aí é a nossa atividade sobre o ipê, página 15. E página 16. Agora eu sei. O tempo está sempre passando. Podemos medir o tempo em dias, semanas, meses e anos. O dia é dividido em períodos: manhã, tarde e noite. A nossa rotina é organizada de acordo com os períodos do dia. Existem animais diurnos, que ficam mais ativos durante o dia, e noturnos, que ficam mais ativos à noite. Podemos perceber a passagem do tempo observando os ritmos da natureza. Pense no seu dia e escreva em que período você realiza as atividades a seguir. Em que período você janta? Aí nós já temos a resposta, não é isso? À noite, noite, temos aí noite. E almoçar? O almoço é que horário? Coloquem aí, qual é o período do dia? Tomar banho, qual o período do dia em que você toma banho? Escovar os dentes, qual o período do dia em que você escova seus dentes? E brincar, qual o período do dia que você brinca? Aí é só para complementar o assunto, certo? São respostas pessoais. Então, primeiro ano, essa foi nossa aula de ciências de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode chamar a tia e façam as atividades com bastante atenção, certo? Um cheiro e até a próxima aula.